Olá pessoal, hoje nós vamos estudar as integrais duplas, né? As integrais duplas e iteradas, ou iteradas, né? A gente vai entender por que desse nome, iteradas, tá certo? Então eu vou desenhar aqui uma superfície, ok, no espaço. Deixa eu ver, vou posicionar aqui o eixo Z. E para cá eu vou ter o eixo X e o eixo Y, tá certo? Agora eu vou fazer um sombreamento dessa superfície em cima da base aqui do plano XY, ok? E vou traçar aqui algumas retas para definir um pouquinho essa região. Pronto. E veja que a gente ficou com uma sombra da superfície em cima do plano XY, né? Então eu vou cobrir ele aqui, deixar ele um pouquinho mais escuro e vou traçar aqui retas na vertical, também na horizontal, fazer um quadriculado aqui, uma malha, tá certo? Pronto. Agora eu vou escolher uma região dessa, uma pequena região, para a gente trabalhar, ok? E vou, deixa-me ver, definir aqui os limites, né? Puxar aqui um pouquinho mais essa reta X para cá. Então aqui eu tenho o ponto B. Bem para cá eu tenho o ponto A em cima da reta X. Aqui eu tenho os pontos C e D. Ok? Pronto, acho que agora a gente tem como definir a região no plano XY. Certo? Então eu vou fazer uma partição agora de X, tá certo? Essa partição é nada mais nada menos do que dividir o intervalo de A até B em intervalos pequenos, tá certo? Olha só. O último termo aqui vai ser xn, eu dividi ele, o intervalo em n partes. A mesma coisa eu vou fazer para o eixo y. Vou pegar aqui o C, que vai ser o meu primeiro elemento, e aí vou pegar um maior do que ele, e depois outros maiores, até chegar no ym, que vai ser igual a D. Ok? Agora vou fazer aqui um desenho daquela região que a gente escolheu lá, que vai ser um retângulo. Vou desenhar aqui esse retângulo. Certo? Um dos lados vai ser delta JY e aqui vai ser delta IX, delta JY e delta IX. Isso aqui é a base e a gente vai subir, ó, até encostar na superfície, tá certo? E aí a gente vai ter um paralelepípedo aqui, ok? E eu vou escolher um pontinho aqui, que vou chamar de Xi, gama J, perdão. E esse ponto ele vai me projetar em cima da superfície um valor para a função que vai me dar exatamente a altura do paralelepípedo. Tá certo? Vai ser f de x gama j, ok? Então a gente vai somar agora todos esses paralelepípedos. Eu vou fazer aqui uma nova figura. Aqui eu vou desenhar a região total, tá certo? Lembra que a gente lá tinha uma malha, certo?
E deixe-me ver, a gente vai pegar aqui delta y1 e a gente vai ter uma partição de x aqui nessa direção, tá certo? E em cada partição dessa eu tenho um paralelepípedo, então eu vou fazer aqui o somatório de todos esses paralelepípedos aí. Então eu vou variar de i de 1 até n da função com xi dentro, f de xi, gama 1. Tá certo? Vou multiplicar por delta x, né, que é a largura da base desses paralelepípedos, né, vezes a outra largura que é delta 1y, né. Eu vou fazer aqui, ó, a representação. Então você vai ter mais ou menos, né, o volume dessa região aqui, alguma coisa aproximada desse volume aqui, ok? Então veja que a gente tem outras fatias ainda na região, então para cada fatia a gente vai fazer um somatório. Ó, essa daqui vamos trabalhar agora com essa daqui. Vamos lá. Então repito aqui o somatório. Tá certo? Repito aqui o somatório. Agora só que eu vou fazer com gama 2. Eu boto delta x e aqui delta 2y. Tá certo? Que eu vou ter uma outra largura aqui. E eu faço isso m vezes, perdão. Eu vou repetir aqui, ó. I até n de f de x gama m delta i x. Isso aqui dentro desse somatório vai estar multiplicando delta m y. Certo? Então, esses somatórios, ó, basicamente a gente vai fazer isso até chegar aqui no último, que é a nossa m-ésima fileira de paralelepípedos. Então a gente vai agora somar todos esses, né? Todos esses volumes para tentar aproximar do volume que a gente quer calcular. Então a gente tem m somas aqui. E deixa-me ver, isso vai me dar o somatório do somatório, né? Eu vou ter um somatório de J variando de 1 até M, de 1 até M, e aí dentro desse somatório eu tenho todos aqueles somatórios ali, que vai com I de 1 até N. Aqui é o primeiro somatório e o último somatório vai ter uma variação em J. Ok? Tá certo? Isso aqui é o nosso volume aproximado, né? A gente está querendo calcular o volume, né? Então, para a gente se aproximar cada vez mais do volume, a gente precisa fazer com que esses pequenos retângulos, esses pequenos quadrados sejam os menores possíveis, certo? Então, a gente vai colocar uma condição para isso. Eu vou colocar aqui um retângulo qualquer, digamos que esse retângulo aqui seja o maior de todos. Um retângulo ou um quadrado, tá certo? Digamos que esse aqui é o maior, tá certo? É o maior quadrado, vou escrever até aqui, ó. Maior quadrado ou maior quadrado ou retângulo. Depende de como você faz a sua partição, tá certo? O que é que a gente vai fazer com isso, com essa informação? A gente vai fazer, né? Faça o maior quadrado ou retângulos, se você quiser trabalhar com retângulos,
tender a zero, ou seja, tender a área, né, os lados desses retângulos tenderem a zero na partição, tá certo? Se esses lados tendem a zero, essa área também vai tender a zero, certo? E aí cada vez mais você vai ter paralelepípedos que vão se aproximar do volume real do sólido que a gente está querendo calcular. Então a gente vai ficar, por definição, com duas integrais nesse caso, né? Uma integral e outra integral. Uma vai de A até B, a outra vai de C até D, e a gente vai ter da função f de x, y, e a gente faz essa integral primeiro em dx e depois em dy, tá certo? Essa é a nossa integral dupla, beleza?